Boa noite, pessoal. Boa noite, Hamilton. Boa noite, César. Boa noite, amigos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Estamos iniciando agora a 27ª edição do Canal do Poetariado. E hoje, particularmente, Hamilton, para mim é um programa bastante especial e diferenciado, né? Porque a gente convidou, e ela felizmente aceitou, a Cléa Feliz Regina, que nós conhecemos pessoalmente. Ela é muito popular nos saraus aqui em São Paulo, né? É uma jovem de 94 anos, que agora, em dezembro, lança um novo livro de poesia. Tenho inveja dessa vitalidade que a Cléa Feliz Regina nos transmite. Conversar com a Cléa é sempre um aprendizado, não só de poesia, mas de vida também, né? Mas antes da gente chamar a Cléa, eu quero voltar a insistir com o nosso querido público, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que o façam, né? Cliquem lá no sininho, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar a poesia, e nós, do canal do Poetariado, e todo o Poetariado, com certeza, agradece essa difusão. Muito obrigado a todos. Vamos chamar a Cléa, então? Sim, eu esqueci de dizer, nós temos ainda a companhia do Ivan Carlos Regina, que vai comentar a obra da Cléa, né? Só deixa eu falar uma coisa. O Ivan não vai aparecer numa tela separada, porque ele está ao lado da Cléa, na casa da Cléa, né? Então, vamos parar com essas delongas e vamos chamar logo a Cléa, que eu estou ansioso para começar a falar com ela. Tá bom. Cléa, boa noite, minha querida. Boa noite, Ivan. Boa noite. Obrigadíssimo por aceitar o nosso convite. Como eu já disse, quem tem que agradecer sou eu, por vocês terem tido a gentileza de me convidar. Eu me sinto muito honrada com isso. E muito feliz por poder atender um pedido de vocês dois. Eu amo vocês. Nós também te amamos bastante. Cléa, bom, primeiro uma alegria muito grande estar com você aqui. Eu costumo dizer que a poesia já está no nome da Cléa, né? Cléa Feliz Regina. Tá. Né? Tão clara, tão feliz, tão rainha. Né? Menos rainha. Menos rainha. Cléa feliz, está certo. Rainha não. Rainha deixa para lá. Vai. Não tenho nada. Não tenho nada. De rainha eu não tenho nada, não. Tem claridade e feliz eu tenho. Mas rainha vamos deixar para lá. Esse foi acrescentado. Bom, mas tudo bem, mas é meu nome. Cléa Feliz Regina. Né, que Regina vem de rainha. Enfim. Certo. Mas aí é o seguinte, a gente quer saber de você, para começar uma conversa, como que chegou a poesia em você? Você é uma pessoa que começou a escrever, vamos dizer assim, mais tarde, né? Com uma potência incrível, ganhou fama, saraus, amigos, né? Não cultivou inimigos, né? E como é que chegou? Como é que foi esse acontecimento poético na sua vida? Isso é um acontecimento que vale a pena contar, que eu até gosto de contar, porque eu trabalhei até os 80 anos. Eu trabalhava na Receita Federal e eu fazia parte da equipe que fazia o programa para tirar a declaração depois de renda do papel e passar para o meio eletrônico. E o meu conhecimento de legislação era tão necessário nessa equipe que aos 70 anos eu me aposentei, mas foi solicitado que eu ficasse ainda naquela equipe, porque eles dependiam muito de mim na parte da legislação. E por isso eu trabalhei mais 10 anos. Então, eu fui me aposentar com 80 anos. Aí, você já pensou, depois de trabalhar 50 anos na Receita Federal, aposentar com 80 anos, e, de repente, você fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sabia o que ia fazer. Estava pensando o que ia fazer quando eu me lembrei que o meu filho e a minha filha estavam sempre comentando sobre um lugar que eles iam, um tal de sarau, que eu nem sabia o que era, só vi a palavra sarau com eles dois falando, porque eu não tinha contato com esse lado da vida. Eu só trabalhava. Aí, então, eu perguntei para eles se eu podia ir com eles nesse tal de sarau. Aí a minha filha disse, mãe, lá só vão poetas, pessoas que escrevem poema e que
ou falam poemas, e tem um concurso, quem melhor falou, quem melhor escreveu o poema. Como você até agora não escreveu nada, eu acho que não dá para você ir. Aí eu falei, filha, então eu vou tentar escrever alguma coisa. Fiz um poema. Leram, eu fiz uma poesia. Leram e gostaram. Fiz outra. Disseram que era lindo o que eu escrevia. E eu acreditei. Aí até me chamaram de poeta, e eu gostei. Gostei de fazer poesia, de uma lágrima fazer um rio que vai levar embora todo o meu mundo vazio. E como eu achei lindo esse mundo da fantasia, onde tudo que você quer é você mesmo quem cria, onde tudo que você quer cabe dentro de uma poesia. Nessa hora, eu me apaixonei pela poesia. Restava saber se eu ia conseguir escrever ou não. Então, eu escrevi uns poemas e fui com a minha filha, para ir com a minha filha lá no sarau, eu escrevi 3 poemas. Claro, poemas sem um assunto específico. Ela leu, ela falou que estava bom, que ela até gostou, mas que eu gostava muito de ganhar em tudo que eu fazia, e com aqueles poemas, com certeza, eu não ia ganhar o prêmio, não ia ganhar o concurso naquele sarau. Mas eu podia ir, porque já tinha feito aqueles poemas. E aí eu fui. Só que no dia seguinte, de manhã, eu pensei, eu vou fazer um poema bom, eu vou fazer um poema de humor, porque, como ela disse, era verdade, eu queria ganhar. Em todo lugar que eu estou, eu também quero ganhar. Se eu puder ganhar, eu quero ganhar. Também, se perder, não tem problema, mas se eu puder ganhar, eu quero ganhar. Aí eu falei, eu vou fazer um poema de humor, mas eu tentei, não consegui. De repente, me deu na cabeça, eu vou fazer um poema erótico. E qual não foi a minha surpresa que nessa área do erotismo, quando eu fiz o poema, eu mesmo me surpreendi, eu achei que era bom, eu sabia que era bom. Tentei e fiz outro, achei que ficou melhor ainda. Já eu vou falar desses 2 poemas. Primeiro eu vou contar a história. Aí, aqueles 2 poemas, eu fui com ela para o sarau. Quando chegou lá, o dono do sarau ela falou, minha mãe quer se inscrever para falar poema. E ele falou, quem que é sua mãe? Essa velhinha aí de cabelo branco? Ela falou, mas acontece que se eles não gostarem do que ela falar, eles vão vaiar sua mãe. Será que ela vai suportar ser vaiada? Aí a minha filha falou, claro, ela se aguenta. Aí ele olhou para mim e falou, você se aguenta se for vaiada? Eu falei, claro que eu aguento, pode me escrever. Eu sabia que eu não ia ser vaiada, eu sabia que meu poema era bom. Aí, e ela estava pensando, coitadinha, eu não tinha falado para ela que eu tinha escrito outros, mas estava pensando que eu estava com aqueles 3 poemas que realmente foram os mais fraquinhos que eu tinha feito. Aí, eu fui inscrita. Quando chegou na hora, o salão do sarau era imenso, era muito comprido, assim, estava lotado. E no meio das mesas tinha aquele caminho por onde a gente passava para chegar lá no palco. Quando eu cheguei lá no palco, eu falei assim, olha, lá na mesa, o dono do sarau, que ele chamava, não precisa falar nomes, ele falou que as pessoas da minha idade, quando vêm aqui, só querem falar de dor, de filhos, de arte culinária, de empregada doméstica, e de farmácia, e não sei o quê. Entre esses assuntos, eu escolhi a arte culinária, que eu achei o melhor para falar para vocês. Então, eu escolhi a arte culinária e eu vou falar para vocês a minha receita de bolo. Nessa hora, estava todo mundo olhando para mim, porque aquela velhinha de cabelo branco passando para ir lá concorrer, todo mundo parou de conversar e ficou um silêncio absoluto naquele salão. Aí, quando eu cheguei no palco, que eu falei isso, que eu ia falar sobre arte culinária, eu falei, eu vou falar a minha receita de bolo. Quando eu falei, vou falar a minha receita de bolo, todas aquelas pessoas que tinham parado de conversar e ficavam me olhando, elas já me ignoraram e passaram a conversar. Aí eu comecei. O meu vizinho, a minha receita de bolo. O meu vizinho queria fazer um bolo, me pediu a receita. Eu não tinha receita, mas eu tinha 20 anos. Fui ajudar. Não tinha farinha para ele amassar com as mãos, ofereci meu corpo e ele amassou. Não tenho açúcar, ele me disse. Ofereci meus lábios e ele beijou. Nossa, nessa hora, foi uma avalanche
levantou aquele monte de gente, já ficou todo mundo me olhando, aí eu continuei. Ele era bom cozinheiro, pôs um leite para ferver, o leite fervia no meu corpo inteiro. Nós dois queríamos fazer o bolo, mas e a receita? Ele abriu o caderno, estava escrito, me ama? Não fomos mais para a cozinha, fomos para a cama. Nossa Senhora, foi um alvoroço. Me apertaram, me jogaram, me aplaudiram. Precisou o dono do sarau ir lá me acudir. Só que eles ficaram mais um, mais um, mais um. E não podia falar mais um, só podia concorrer com um, né? Mas eles não saíam do palco. Aí o dono do sarau falou assim, bom, eu vou deixar ela falar mais uma, mas ela não pode concorrer com os dois, concorre só com um, tá bom? Eu falei, tá bom. Qual que você quer concorrer? Com esse que você falou ou com o que você vai falar? Eu falei, eu vou concorrer com esse que eu já falei. Eu sabia que eles já tinham gostado, né? Mas eu sabia que o outro também era bom. Aí ele falou assim, então pode falar o outro. Aí eu comecei. A Estrada da Vida. A cidade onde eu nasci, as ruas por onde andei, os lugares que eu conheci e as paredes onde eu amei, deles eu nunca me esqueci. São os lugares da minha vida, espaços da minha memória. Se um dia eu for poeta, vou cantar em sua glória. Ela pensa que se lembra de todos, mas há uma estrada muito esquecida, e justamente aquela que foi a primeira por todos nós percorrida. Nenhum poeta fez versos para ela, nem vocês se lembram do nome dela. Perereca, Xoxota e até Periquita são os nomes que dão para ela. Mas você sabe, na verdade, o que ela é? Ela é a porta de entrada da vida. E se você não nasceu de cesariana, tenha mais carinho ainda com a perseguida, pois ela já foi um dia a sua única saída. Nossa Senhora, o alvoroço foi tanto que eles não queriam me deixar sair do palco. Eu precisei prometer que no próximo mês eu voltava para falar poemas assim ligeiramente eróticos. Com essa promessa eu saí de lá. Nessa hora você já viu que eu senti que os poemas que eu fazia com esse tom de erotismo era bastante aceito pelas pessoas que me ouviam. E aí eu posso emendar uma história na outra, porque sabendo que os meus poemas ligeiramente eróticos eram bem aceitos, aconteceu um novo episódio onde eu me vali do poema erótico. Eu vou contar agora para vocês. Eu estava na Casa das Rosas e lá ia acontecer um curso tinha um professor que ia ensinar os poetas a fazer haikai. Haikai é aquele poema bem pequeno, japonês, que a pessoa tem que dar o recado ali com 3 ou 4 linhas, eu não conheço direito as regras, mas esse é o haikai. E a maioria dos homens que frequentavam a Casa das Rosas resolveu fazer esse curso. Inclusive, também, era muito meu amigo, ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. E ele, no primeiro dia do curso, a esposa dele foi para o hospital ganhar neném, e foi para o hospital ficar com a esposa de gêmeas. E aí ele fez o curso. Quando acabou o curso, o primeiro sarau foi uma festa, porque era só haikai, todos aqueles homens que costumavam frequentar, aqueles poetas que frequentavam as Rosas, que tinham feito o curso, estavam falando dos seus saraus no maior entusiasmo. E ele, que queria ter feito o curso, mas não tinha conseguido fazer, o diretor, ele estava lá num canto, na sala, assim, triste, com aquele jeitinho triste. Eu gostava muito dele, fiquei com pena de ver que ele estava tão triste lá, porque ele não tinha feito o curso e não ia falar com ele, haikai. Aí eu pensei, eu tenho que falar alguma coisa para agradá-lo, porque ele está muito triste. Aí eu pensei em falar alguma coisa, mas pensei, e falei, eu vou fazer um poema. E olha, que em 5 minutos eu fiz um poema pequeno, mas eu fiz um poema. E eu vou falar para vocês do poema que eu fui lá no palco e pedi para falar. É O Marido. Antes, ele fazia sexo demorado, cheio de preliminares, reclamou minha vizinha. Virou poeta de haikai, agora só quer dar uma rapidinha. Nossa Senhora, foi um alvoroço, mas o pessoal gostou tanto, mas riram tanto. E ele, que estava triste, veio lá animado, se animou, foi lá me abraçar, me abraçou. Ele mudou o espírito dele, ele ficou alegre, dali em diante ele estava alegre, como ele sempre tinha sido.
passou aquela tristeza. Mais uma vez eu tinha me dado bem fazendo um poema ligeiramente erótico, né? E olha o que aconteceu. Quando, atrás da Casa das Rosas, tem uma lanchonete. Quando acabou o sarau, nós fomos para lá. Aí, cada amigo dele que não tinha chegado em tempo de ouvir o sarau, e conversava com ele, ele me chamava e pedia para eu repetir esse poema. Eu tive que repetir esse poema naquele dia umas 3 ou 4 vezes, e o pessoal gostou demais. Isso é uma história também com poemas eróticos. E como eu sei que os meus, o Hamilton e o César tinham interesse em me perguntar sobre a minha ligação, sobre aquela ligação que existia entre mim, Elisa Lucinda e Gilberto de Menstein. Novamente acontece com poemas eróticos. Foi o seguinte, eu estava fazendo um curso, eu não sei, acho que é Yorkshop, quando é que Workshop. Yorkshop. Workshop. Eu estava fazendo um cursinho, workshop. Uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu resolvi que eu ia fazer poesia, e aconteceu esse cursinho, foi onde eu conheci a Elisa Lucinda e a Giovana Pires, que até hoje são minhas melhores amigas, muito amigas. Aí, nós fazendo o cursinho, eu, lá no curso, falei para elas sobre os 2 poemas que eu tinha feito, o que tinha acontecido lá no sarau. Tudo bem, lá na sala de aula, lá no curso, tudo bem, ali todo mundo se conhecia, todo mundo era meu amigo. Quando, naquele dia que estava terminando esse curso, e por coincidência, aí entra o Menstein, ele estava apresentando um espetáculo ao lado da escola, tinha um teatro, e ele tinha organizado um evento maravilhoso naquele palco. E a Elisa Lucinda saiu na frente, a professora. E eu e as minhas amigas passamos pelo toalete, tudo. Aí fomos para lá. Quando eu cheguei lá, que sentei, vocês não imaginam a minha preocupação, aquele imenso palco, aquela imensa plateia. Eu lá no fim, sentadinha, de repente, aquele moço lindo, maravilhoso, que estava lá apresentando o espetáculo, vira, me aponta com o dedo assim e fala: Claire, você vai subir aqui. Eu olhei e falei: eu? Ele falou: você não é Claire Feliz Regina? Eu falei: Claire Feliz Regina eu sou, mas eu não vou aí, não. Aí ele falou: vem sim. Aí ele falou: eu falei: não vou nada, vou de jeito nenhum. Eu falei: o que eu vou fazer aí? Ele falou: você vem aqui falar aqueles poemas eróticos que você falou lá na... Aqui, a Elisa Lucinda disse que os seus poemas eróticos que você falou lá na classe, que era para eu te chamar para falar aqui, que são muito bons, e eu quero ouvir. Eu falei: você acha que eu vou falar poema erótico? Os alunos da escola também estavam nessa plateia. Aí eu falei: você acha que eu vou falar poemas eróticos com todas as crianças que estão aqui? Meninos de 12, 13 anos, assim. Com essas crianças que estão aqui, não vou falar, não. Aí ele falou assim: as crianças tapam o ouvido. Vocês não tapam o ouvido? As crianças todas puseram a mão assim na orelha e olharam para mim: pode falar que nós não vamos ouvir. Aí ele falou: vem. Aí a Lucida falou: vem. E as crianças insistindo, eu terminei indo, né? Aí eu fui lá e falei os poemas, aqueles poemas eróticos que eu já contei para vocês, que eu já falei. Não preciso falar que foi um tremendo de um aplauso. Eu nunca imaginei que a primeira vez que eu ia subir num palco, que eu nem tinha coragem de fazer isso, e que eu ia receber aquele aplauso tão grande. Tudo que tinha sido apresentado era maravilhoso, mas ninguém tinha recebido tantas palmas como eu recebi. Eu fui muito aplaudida. E aí eu fiquei até encorajada. E eu pensava sempre que eu queria fazer um poema erótico. Como eu achei que eu me dava bem fazendo poemas eróticos, eu pensava nas minhas amigas. As minhas amigas, que quando elas estavam com 50 anos, elas eram trocadas, o marido deixava delas por uma mocinha bem mais nova, por uma de 20. Nada contra as mocinhas de 20, cada um faz da sua vida aquilo que quer fazer. Mas as minhas amigas sozinhas, sem o marido, elas começavam a frequentar esses grupos de pessoas sozinhas. E, por sinal, eu frequentava um cursos desse muito bom, que a gente fazia diversos movimentos. Passeávamos, declamávamos, fazíamos muitas atividades, mas era um grupo de pessoas sozinhas. E essas amigas vinham para lá. O que acontecia? Como ela sabia que ela tinha sido uma boa esposa,
boa mãe, boa dona de casa, ela sabia que em tudo ela tinha sido boa. Então, ela precisava provar se ela tinha sido boa na cama, no sexo. E elas ficaram de um jeito, quando elas entravam lá, bastava um cara convidar, elas já estavam saindo, já estavam se dispondo a fazer sexo com quem convidasse. E eu ficava orientando essas minhas amigas e dizendo para elas que não podia ser feito assim, e graças a Deus tive muito êxito nessa proteção que eu dava para minhas amigas que iam lá para o grupo. Mas eu quero dizer para vocês que, baseado nessas minhas amigas, que eu chamo de mulher objeto, eu fiz um poema justamente a mulher objeto. Vou falar para vocês agora. O que será mulher objeto? O que será que a agulha sente quando passa uma linha por ela? Será que ela sente dor? Será que ela sente prazer? Ninguém se preocupa em saber. E eu sou como agulha, e quando a linha está passando, eu finjo que estou gostando. Faz parte do meu trabalho. É assim que pensam os insanos. Estou casada há muitos anos. Uma mulher como eu sempre mente. Mente o que não sente, mas sente muito que mente. E assim como agulha, eu costuro, lavo e passo. E às vezes até me entusiasmo. Mas meu marido nunca pergunta se eu já cheguei ao orgasmo. Ele me deixa no agulheiro, só trabalho quando ele quer. E ele ainda me diz que é para isso que serve a mulher. Vou sair desse agulheiro, procurar no mundo inteiro o homem certo para mim. Sem essa de meu marido, sem essa de minha mulher. Agora, no buraco da minha agulha, só vai passar a linha o homem que eu quiser. Esse poema foi muito aplaudido. Então, como vocês estão vendo, eu tenho um histórico de me sair bem fazendo esses poemas ligeiramente eróticos. E, por isso, meu primeiro livro publicado é O Meu Jeito de Falar, Poemas Eróticos. Eu fiz um livro só de poemas ligeiramente eróticos, que é justamente O Meu Jeito de Falar, Poemas Eróticos, e editado, esse livro, editado pela editora Patois. Eu separei os poemas eróticos e fiz o outro livro só com poemas variados. E esse livro já está, inclusive, esgotado. E eu vou fazer uma nova publicação deste livro novamente agora. Entre esses casos de poemas eróticos, dá para vocês perceberem a minha ligação com esse tipo de poema. Mas agora eu me dediquei a fazer um livro justamente de poemas de amor. Eu e um poeta, meu amigo, a gente brincou de fazer poemas de amor um para o outro. Eu fazia um poema de amor para ele, ele fazia um poema de amor para mim. E nós fomos fazendo esse livro, e estava bem no começo, nós tínhamos começado a fazer esse livro, e eu já tinha impresso os primeiros poemas que nós tínhamos feito, estava na minha pasta. E aí, o Gilberto de Menstein me convidou para eu ir falar esses poemas eróticos. Ele gostava muito de me ver falando os poemas e me jogava nas plateias. Onde ele estava, ele me colocava para falar poemas. Aí ele me convidou para falar porque ele tinha uma redação lá na Vila Madalena. Ele queria que eu fosse lá falar para os funcionários dele. E eu fui. E quando nós estávamos lá escolhendo os poemas, eu, mexendo na minha pasta, ele viu esse rascunho que estava comigo e ele leu esses poemas que eu e esse meu amigo poeta estávamos fazendo. Ele ficou tão entusiasmado que ele não quis falar de mais nada. Ele bateu a mão em cima daquele livro, daquele começo de rascunho, e disse: isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então, e esse livro vai ser meu, eu vou ser o padrinho desse livro. Mas, infelizmente, nós não tivemos tempo de fazer o que nós queríamos. Eu não cheguei nem a dar para ele nem esse começo que já estava publicado. E por isso eu quero ler para vocês, agora que eu estou publicando este livro, feito eu fazendo poemas de amor para esse meu amigo poeta e ele fazendo para mim, eu fiz uma dedicatória para o Gilberto de Menstein. Eu vou ler a dedicatória, essa eu não sei de cor, eu vou pegar a dedicatória aqui porque eu vou ler para vocês. A dedicatória que vai constar desse livro que eu estou... Se Deus quiser, vou lançar agora. Eu ia lançar agora em dezembro, mas pela volta da pandemia eu desisti. Vou lançar em janeiro.
Dedicatória que está neste livro, onde eu tenho poemas de amor feitos para um poeta e os poemas dele feitos para mim. E o Gilberto de Menstein disse que o livro era dele, que ele que ia apadrinhar esse livro. Então, é assim, dedicatória. Este capítulo, escrito por Claire e Radir, constante nesta obra, é o começo de um livro que eu e o poeta Radir Gonçalves estávamos escrevendo a duas mãos, talvez a duas almas. Entre outras coisas que eu estava mostrando para o jornalista Gilberto de Menstein, ele bisbilhotou a minha pasta e terminou achando este rascunho. Ele não quis falar de mais nada, somente queria falar sobre este livro. Bateu a mão com uma certa força sobre a pasta e disse: este livro é por minha conta, sou o padrinho deste livro e não vou publicar somente depois de acabado, vou publicar à medida, a cada passo que vocês forem escrevendo. Isto é muito lindo, disse ele, mas nós não tivemos tempo de fazer o que planejamos. Eu nem cheguei a mostrar para ele este pedaço que já estava escrito, e ele também, na hora, já propôs um nome para o livro, e o amor está aqui. Gilberto, e o amor continua aqui. O amor vai se perpetuar nas páginas deste livro. É pouco, mas é todo seu, Gilberto, este capítulo do nosso livro, que, ora, com muito carinho, estou dedicando a você. É todo seu. Em lágrimas, Claire Feliz Regina, para Gilberto de Menstein, em memória. Isso é a dedicatória que eu faço para esse neste livro, que eu vou lançar, se Deus quiser, agora em janeiro. Bem, feito isso, eu gostaria de ouvir o César e o Hamilton, se eles têm algum assunto que eles acham que eu deveria falar. Olha, Clara, eu acho que fazer alguma pergunta é macular a tua narrativa aí tão poética e tão maravilhosa. Eu acho que se devia continuar. Não sei se o que o César acha, né, César? Eu acho também, Hamilton, que a gente podia dar agora a voz para o Ivan, para ele comentar a poesia da Claire. Isso, eu acho que também. Tá bem. Então, nós fazemos assim. Eu separei alguns poemas que eu ia ler, que é o de pai, mãe, que eu fiz, a minha tapera, mas vamos ouvir o Ivan. Depois, se ainda houver tempo no programa, a gente volta a falar alguns poemas. Vai haver tempo, então, sim. Então, passo a voz para vocês. Boa noite. Boa noite, Ivan. Amigas, boa noite, amigos. Boa noite, César. Obrigado por topar aceitar o nosso convite. Para quem não conhece, o Ivan, ele tem uma obra poética, tem também um manifesto importante sobre ficção científica, né? E está aqui hoje, convidado pela Claire Feliz Regina, para comentar a poesia da Claire. Muito obrigado, Ivan, por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Olha, eu que agradeço, né? Poder falar sobre a poesia da mãe é sempre uma coisa complicada, não é? Mas, para mim e para minha irmã, né? É muito interessante ver a transformação que foi a poesia na vida da Claire. Porque ela, como ela colocou aqui, ela trabalhou até os 80 anos, e ela não disse isso, mas ela era uma alta executiva, acostumada a paparicações e viagens e comandos e não sei o quê, e de repente ela ficou sem voz de expressão. Então, quando ela encontrou a poesia, ela canalizou toda a sua força emotiva, toda a sua persona em cima da poesia dela. Então, particularmente, assim, a vida de introdução, o que eu vou dizer é o seguinte: a poesia da Claire, ela quer dizer alguma coisa. Ela não está criando metáforas para encantar pessoas. Não, é alguma coisa que vem da alma dela e que se expressa através da poesia. Ela quer dizer coisas
E, na minha opinião também, as pessoas hoje estão ávidas por esse tipo de poesia, que diz alguma coisa. Além dela ser uma declamadora espetacular, né, a poesia dela começa assim, como um matinho que vai se infiltrando assim numa grande plataforma de concreto, e aos poucos ela vai assim alargando a sua temática poética, e isso é muito curioso de ver, né? Ela começa falando dessa parte de poesias eróticas, depois ela se volta para a família, tudo isso assim como uma forma de encontrar o seu lugar no mundo, né? Essa parte da geografia do passado, que ela trabalha muito bem também, é muito interessante. E os personagens da Claire são personagens reais. Ela não está falando de crisálidas deslumbrantes, ela está falando do coronel, do gari, do capitão, do sol, do mar, da lua. Então, assim, ela faz uma conexão através da alma das pessoas diretamente. É muito importante deixar claro que a poesia dela é simples, mas não é simplória. A poesia dela tem um conteúdo muito grande. E aí, com o tempo, ela começa a ter uma voz mais ativa, começa a trabalhar mais essa parte de uma mulher empoderada, vai alargando esse jardim poético dela, esses lugares poéticos vão se alastrando por outras plantas, por outras flores, e ela consegue, então, agora já ter uma poesia que se debruça sobre uma série de elementos de uma forma muito interessante. É bacana também como o eu lírico dela está na criança, está na adolescente, está na mulher de meia idade, está na mulher madura e está na pessoa de 94 anos que ela tem. Isso é muito curioso, né? A gente vê assim, porque normalmente a gente se expressa através de um único eu lírico, ao menos assim em termos de idade. Ela não, ela transita sobre essa passagem do tempo. Ela se lembra desde coisas que ela tinha 6 anos, ela tem uma memória assim, espetacular também, e isso ajuda. Então ela vai buscar coisas do passado dela que ela trata com um lirismo ímpar e consegue trazer para o presente, né? Então, assim, isso eu acho mais interessante. Eu acho que eu não quero me alongar muito, porque a estrela é ela. Eu só vim aqui fazer uma ponta para contar para vocês como é interessante, como a poesia pode ser importante na vida da pessoa, trazendo um local de expressão de fala. E a Claire agora, assim, então aquele matinho inicial, aquela plantinha que ela cultivou na poesia, agora hoje ela consegue ter uma poesia rica em flor. Ela foi porta-voz da Receita Federal durante 50 anos. Eu diria que hoje ela é a porta-voz das flores. Ela está encantando com a sua poesia. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Boa noite. Muito bom. Obrigado, Ivan. Deus do céu. Ivan, Deus do céu. Uma pergunta para o Ivan completar. Ivan, Pois não. Qual a transformação que se operou em você a partir da poesia da Claire? Eu, assim, para mim foi uma aproximação com a mãe, porque eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre tive a literatura assim, muito presente, e eu não acreditava, sinceramente, que nessa encarnação, ao menos, estou brincando assim, mas assim, não acreditava que ela fosse se render à poesia, que ela fosse fazer poesia, que ela fosse se render à literatura. Então, para mim, foi uma confluência de alma, vamos falar assim, sabe? Porque a minha irmã também escreve, eu sempre escrevi a minha vida inteira, né? Eu tenho também assim, escrevo numa série de temas, como, por exemplo, temas muito díspares, como vinho, como ficção científica, onde eu construí minha carreira literária, mas faço ensaio, tradução, poesia, sempre alguma coisinha. Bom, então, assim, é uma conexão de alma, isso que foi o mais importante. A gente sentiu que por trás desse concreto todo estava todo esse jardim florido da alma dela. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Graças. Como eu ia dizendo, Deus do céu, quem tem um filho desse, não tem como falar em flores, não tem coisa mais linda do que um filho e uma filha que eu tenho. Os dois são poetas, antes de mim. Os dois publicaram livros, o Ivan publica sobre vinhos e sobre ficção científica.
E a Renata publicou livros de poemas, cada poema lindo que a minha filha escreve também. Então, quem tem filhos como esse, não tem como falar de flor, não tem flor mais linda na minha vida do que esses filhos. E, como nós estamos falando de família, já falamos do filho, ele falou da mãe, eu vou falar o poema que eu fiz para minha mãe. Mãe, brincar de esconde-esconde era tudo que eu queria. Eu fechava os olhos e a minha mãe desaparecia. Mas eu sabia que ela estava por ali, eu sabia que ela ia voltar. Se eu quisesse encontrá-la, era só procurar. E como era bom ver a aflita me procurando. Ela não podia viver sem mim. Era isso que ela dizia enquanto me procurava. E eu ria baixinho e ela fingia que chorava. E como era bom quando acabava a brincadeira, nós ficávamos as duas abraçadas assim, eu olhando para ela olhando para mim. Nessa hora ela me dizia, filha, você vai ser feliz a vida inteira. Era isso que ela pedia a Deus, era isso que ela queria. Mas um dia minha mãe se escondeu e eu procurei e nunca mais achei. Eu ainda nem sabia que a morte também brincava de esconde-esconde com a vida. E naquele dia ela achou a minha mãe primeiro do que eu e nunca mais me devolveu. Agora eu vou ler, porque da mãe eu sei de cor, mas o de pai eu não sei de cor, eu vou ler o poema que eu fiz para o meu pai. Meu pai, quando eu tinha 6 anos, ele foi embora. Eu vou beber água, dá licença. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai e a minha mãe se separaram e ele foi embora. Então, eu não tive mais pai a partir daquela idade. Aí eu escrevi este poema para o meu pai. Quando você estava vivo, muitas vezes eu quis dizer que te amava, mas dizer como se você não me escutava. Agora que você não está mais aqui, não pode me escutar? Ou pode? Então vou falar. Porque quando você estava aqui, então vou falar porque quando você estava aqui, eu nunca disse que te amava. Porque você nunca estava perto de mim. Porque eu nunca te achava. Você não vivia para mim. Você não existia para mim. E eu, aquela criança que tanto te procurava, sem saber o que fazer, chorava. Crescendo, achei melhor negar esse amor. Achei melhor dizer que não te amava mais. Foi essa a maneira que eu encontrei para suportar a falta de um colo seguro, de um abraço apertado, de um beijo nunca encontrado, mas que eu queria demais. Sofri muito, sofri a sua ausência, a falta da tua bênção, de que eu precisava tanto. E quem eu tinha para me consolar? Apenas o meu pranto. Mas hoje, no Dia dos Pais, esse amor veio à tona e eu não posso mentir mais. A verdade, pai, é que eu sempre te amei e ainda te amo demais. Essa é a poema que eu fiz para o meu pai. Eu acho que eu quero ler ainda um poema sobre sobre o lugar onde eu fui criada. Acha para mim, por favor? Minha tapera. Minha tapera. Eu vou ler Minha Tapera, a tapera onde eu nasci. Obrigada. Isso eu fiz porque eu nasci lá em Campo Grande, aos 17 anos vim embora para São Paulo, e eu nunca, depois, bem mais tarde, eu voltei lá em Campo Grande e queria ver a minha tapera. Eu achava que eu ia ver. Era tudo cidade, não dava nem para me localizar onde era o lugar que ficava a minha tapera, onde eu fui criada. Então, aí, eu fiz este poema, Minha Tapera. Que linda que era a tapera onde eu nasci. Minha Campo Grande, meu Mato Grosso do Sul, meu bairro do Amambaí. O que vocês fizeram com minha tapera que não está mais aí? Voltei para vê-la, mas não vi mais. Ela não estava mais lá. Puseram cidade em cima dela, sepultaram a minha tapera debaixo de arranha-céus. E as minhas árvores, também não vi mais. Meu pé de manga, meu pé de araçá,
não tinha mais nada, também não estavam mais lá. E o meu riozinho que passava bem aqui, onde eu brincava com outras crianças, crianças que eu nunca mais vi. O seu rio ainda existe, mas o cantar das suas águas ninguém mais ouviu. Também está debaixo da terra, canalizado e sepultado, assim como também está sepultado o seu passado, de que aqui ninguém se lembra, de que aqui ninguém viu. Sou uma estranha, sou uma ausente na cidade onde eu nasci. Foi a minha triste cruz. Mas e a minha tapera? Dela eu não abro mão. Quero achar a minha tapera. Procurei com os olhos, por isso não vi. Quando olhei dentro de mim, com os olhos do coração, achei a minha tapera, enfim. Não era mais eu que morava nela, agora era ela que morava dentro de mim. Esse é o meu poema da minha tapera. Muito bom. Tá bom? Muito bom. Eu tenho um poema que eu vou ver se o Hamilton e o César têm mais alguma pergunta para fazer para mim. Eu tenho um poema que eu reservei para falar no fim, para encerrar o nosso programa. Esse eu vou guardar para falar depois. Você tem alguma pergunta para fazer para mim? Clara, você sabe de qual é aquele poema Confidências de uma Mulher de 70 anos? Como que é? Confidências de uma Mulher de 70. Confidências de uma Mulher de 60? Eu queria casar com ele, eu queria ser sua. Você lembra desse poema? Não estou lembrada. Confidência de uma Mulher de 60? Não estou lembrada, incrível que pareça. Eu tinha 60 anos, eu tinha 70 anos. Eu não estou lembrada. Deixa eu pensar, não estou lembrada. Você tem a link desse poema para falar para mim? Como ele começa? Não, tem, mas fale outro poema, fale mais um poema erótico para nós. Hã? Fale mais um poema erótico. Mais um poema erótico? Deixa eu pensar qual que eu vou falar. Eu vou ver se eu consigo falar a segunda parte daquele poema da Mulher Objeto. Terminou quando eu disse, o poema terminou quando eu disse: vou sair desse agulheiro, procurar no mundo inteiro o homem certo para mim. Sem essa de meu marido, sem essa de minha mulher, agora no buraco da minha agulha só vai passar a linha o homem que eu quiser. Aí vem a segunda parte. Esse homem que eu estava procurando, acho que já acabei achando, e vocês já vão saber quem é. Nós dois juntos vamos tirar o meu atraso, fazer do sexo um arraso e da vida um prazer. Imagina a minha libido que viveu sempre escondida, fazendo sexo só por fazer. Agora ela vai explodir de prazer. E eu vou te tirar das profundezas escuras, vou te levar para as alturas, vou te levar para o céu. Mas o nosso céu vai cair, porque ele vai tremer tanto de prazer que o nosso mundo vai desabar. Você vai ver o céu descendo para a terra, e no lugar do céu você vai enxergar o mar, tudo de ponta cabeça, tudo sem pé, sem cabeça. É assim que o nosso mundo vai ficar. É esse prazer que eu quero sentir, e é esse prazer que eu quero te dar. E se você sentiu o mesmo que eu senti, no que eu acabei de falar, então é você o homem que eu quero ter. Vem fazer sexo comigo, você não vai se arrepender. Essa é a segunda parte do poema. Você achou? Cléia, o poema Confidências de uma Mulher de 70 está na página 53 do livro Cor-de-Rosa? Eróticas. Será que seria esse poema que a vida é como se não era? Eu tenho um poema muito lindo que é sobre a minha vida. Eu vou ler este aqui então, que é uma espécie de currículo, mas isso poderia ficar para o fim, mas não faz mal. Vou ler agora. Vai ler agora, né? A vida. Sou graça, sou beleza, sou jovem. Com a felicidade, com o amor, já fiz meu elo. Da vida, só quero o que é mais belo. Foi assim que eu fiz a festa dos meus 20 anos.
O convite só foi feito para alegria. Nessa idade, eu nem conhecia a tristeza e os desenganos. Nessa festa, como em todas as festas, eu fui muito paquerada. Eu fui uma mulher bonita, eu fui muito desejada. Na festa dos 40 anos, já tive que abrir só meia porta e segurar a outra com muita força, para não deixar passar esses tal de desenganos. E fui segurando portas pela vida, abrindo umas, fechando outras. Meu Deus, quanta força eu tive que fazer só para sobreviver. Mas cheguei aos 70 anos de idade, a festa da liberdade. A porta totalmente aberta, pode vir quem vier, fazendo o que quiser. Nada mais me incomoda, tudo me conforta. Eu estou viva e é isso que importa. Me perdi. Estou viva e é isso que importa. E assim chegou o dia da minha grande festa, festa de uma vida vivida, de obrigações cumpridas e de consciência tranquila. A minha festa de 80 anos, a festa do começo do fim da vida. Mas não parei por aí, cheguei aos 90. Eu era uma mulher linda de 30 anos, de 30, de 40, de 50 desenganos. Agora eu vivo, mas não faço planos. Eu já fiz 94 anos. Não faço festa. Não faço festa, mas faço planos. Não faço planos, mas faço festa. Já estou pensando na minha festa do próximo ano. Minha lista de convidados, o churrasco encomendado. E, como sempre, com muita alegria, muita música e muita poesia, é uma exceção que, para isto, eu fiz um plano. Novamente, junto com meus amigos, com muito amor e muita alegria, se Deus quiser, os meus 95 anos. Não é esse o poema que você falou, né? Nós estamos tentando achar aqui. Não, mas está ótimo, está ótimo. E, Clélia, já que você está falando de planos, de futuro, etc., quais são teus planos de vida e de criação literária? Olha, para dizer a verdade, se eu for uma mulher sensata, com a minha idade, o que eu devo fazer é uma lista de frases bonitas para escreverem na minha lápide. E, por sinal, já escolhi algumas. Uma eu não escrevi, mas eu ouvi um mocinho, um varredor de rua falar isso, eu gostei, eu guardei para mim. A frase que ele falou é essa: aqui jaz um que não queria ir, queria ficar. Eu achei muito interessante. Agora, entre as minhas que eu fiz para mim, a que eu mais gosto é esta: aqui jaz uma morta muito viva. Mas antes de nós falarmos em lápide, eu quero pensar em falar um poema que, finalizando, eu acho muito interessante, porque ele é muito... Fiz agora esse poema, e antes de encerrar o programa, faço questão de falar. É o seguinte: já que você falou nos 94 anos, falou em idade, eu me lembrei deste poema. É assim: é amor e idade. Uma velha, uma idosa, uma senhora de idade, ou, carinhosamente, uma senhorinha. Quando você percebe que é assim que estão se referindo a você, nessa hora você já sabe: envelheci. E agora, o que vai ser de mim? E já comecei a pensar nas coisas que eu ainda ia perder e nas coisas que eu já perdi. Perdi a beleza? Perdi. Perdi a ligeireza? Perdi. Parte da memória? Perdi. Algumas coisas eu não perdi totalmente, mas foram modificadas. Por exemplo, a minha fala. Perdi a suavidade da minha voz, que era tão bonita, tão bonito como era o meu jeito de falar. Agora nem parece mais o mesmo. Mas e a capacidade de amar? Você perdeu? Não,
Essa eu não perdi. Essa você não perde nunca, nem pedindo a Deus como eu fiz. Se o homem do meu desejo já não posso conquistar, ó Deus, tira de mim, então, essa capacidade de amar. Mas Deus não me ouviu, e eu continuo como todo mundo. Eu continuo como todo mundo, que precisa amar e ser amado. Mas olhem o que Deus fez comigo, na sua infinita bondade. Mesmo aos meus 94 anos, Deus me deu um namorado. E para esse namorado, já que ele é bem mais novo do que eu, é um poeta bem mais novo do que eu fiz este poema, que eu vou falar para vocês agora. É um poema que eu fiz para ele, que acho que eu conquistei com este poema. Poema para um amor mais jovem. Você não faz, você é um poema. Que pena, por que só agora? Por que tanta demora? Tudo que você escreve é lindo, mas para mim, fora de hora. Eu nasci bem antes, eu tinha pressa, eu queria ver a vida, eu queria encontrar o meu poeta, mas terminei desencontrando, pois na estrada da vida, você está na entrada, eu na saída. Com esse... Muito bom. Muito bom, excelente. Claire. Oi. Claire. Oi. O que você orienta os jovens que querem se iniciar na carreira da poesia, com a sua experiência de vida e de obra que você tem? A primeira coisa que eu tenho que falar para eles é que acredite naquilo que eles estiverem fazendo. Não faça como eu, que fui muito crítica com o que eu fazia. Ficava desesperada, com medo que não era bom o que eu estava fazendo. Não se preocupe com isso. Faça poesia. Poesia é sempre bom. Faça e continue fazendo. E acredite naquilo que vocês querem fazer, naquilo que vocês estão fazendo. Porque se a gente acredita naquilo que faz, cada vez fica melhor. Então, não se policie, não cortem o prazer de fazer uma poesia pensando que ela é isso ou que é aquilo. Não importa. Se é poesia não se justifica. Se é boa, a gente curte. Se não é, tudo bem, faço outra. Mas faça poesia. Nada é tão lindo na vida como ter um lindo livro de poesias, publicado ou não. Faça poesia, meus jovens. Que se vocês tiverem a alegria que eu tenho de ter feito as minhas poesias, e olha que no começo eu achava que eu era tão crítica comigo mesmo que eu não tinha coragem de mostrar a minha poesia para os outros. Mostrava por circunstâncias de ter que mostrar para entrar em algum lugar ou para participar de algum grupo, e com isso eu comecei a fazer. Hoje eu fico pensando quanto sofrimento eu tive de medo de não estar fazendo alguma coisa que era tão boa, e eu quase parava de fazer. Não faça isso que eu fiz. Acredite em você. Esse é o meu conselho para os mais jovens. Muito obrigado, Claire. Eu Hamilton, mais alguma coisa? Não, estou impressionado com a saúde da Claire. A Claire fala com seus 94 anos, os mais jovens, fala com uma vitalidade impressionante. Quando a gente começou a preparar o programa, ela dizia assim: não, mas eu estou com a saúde assim, assado, não sei se eu vou falar, se eu vou conseguir, se não sei o quê. E daqui a pouco ela, de um momento para o outro, ela desabrocha como um jardim florido maravilhoso e que demonstra uma saúde impressionante, física, mental e espiritual. Eu vejo que a poesia é um caminho de libertação para você. E também a tua poesia ajuda a libertar as pessoas, principalmente as mulheres, né? Presas muitas vezes no matrimônio, presas na família, presas nos conceitos milenares que, né, nesse processo de empoderamento e de emancipação que a gente está vivendo do ser humano, e principalmente das mulheres que hoje são protagonistas, e você mostra isso através da tua poesia, né? A poesia traz valores para as pessoas pensarem que é possível, se não perde essa capacidade de mudar, de amar, de criar, né? Apesar da sua idade, apesar da sua saúde. E você demonstra mais uma vez que a saúde é um estado de espírito,
né? Não é simplesmente estar assim, assado, com dor de cabeça, ou sem dor de cabeça, não, é estado de espírito. Eu acho que você demonstra isso. E é uma grande lição para os poetas e para os jovens. Eu acho que... No que você falou, você me fez lembrar de uma coisa que é importante, que eu acho que nesse momento eu devo falar. Eu dei sorte, porque por 2 vezes, pessoas que fazem trabalho nos presídios, os meus livros foram disputadíssimos nos presídios. A Elisa Lucinda e a Giovana Pires fizeram um trabalho num presídio e saiu briga para disputar o poema, este poeminha que eu fiz. Minha vida tem que continuar como está. Quanto mais tiram de mim, mais Deus me dá. E dois presos daquele presídio lá, um queria falar sobre esse poema e pegou o livro, o outro também queria falar desse mesmo poema e queria o livro. E ela precisou apaziguar aquela situação. Então, eu achei isso que valia a pena a gente falar aqui, já que você perguntou sobre os que a gente teria para contar. E também uma outra coisa que me surpreendeu muito, os poetas do Tietê, a Cissa, que é uma das participantes dos poetas do Tietê, ela me deu essa alegria. Ela foi num presídio ensinar as detentas a fazer poesias. Então, ela lia um poema, elas tinham que escolher um poema daquele livro e fazer um poema também. E foi a minha sorte, que poema lindo que a Cissa me deu para ler, que uma detenta fez em cima do meu poema. Isso é uma coisa linda para falar, né? Mesmo que seja um a mais que eu devia ter falado antes, mas falar agora para mim foi muito importante. E agradecer ao meu filho, agradecer o Paulo Emojis, que me ajudou, e agradecer a Milton e César, meus amigos. Vocês fizeram uma coisa linda comigo, nem eu mesmo pensei que eu faria isso com a facilidade que eu fiz, porque eu tinha medo que eu ia ter muita dificuldade para falar o que eu falei, e eu acho que eu falei com uma certa facilidade, isso me surpreendeu, e eu agradeço a vocês por terem me feito eu fazer em mim mais essa superação. Obrigada, e obrigada às pessoas que me ouviram também. Antes de encerrar, Claire, deixa eu colocar aqui um comentário feito, na verdade, Espaço Literário, é um espaço lá do Mato Grosso do Sul, e a Ana Arguelho, que participou, inclusive, de um dos programas do Canal do Poetariado, e ela está dizendo aqui, encontro maravilhoso, uma lufada de juventude na alma. Obrigada, Claire, obrigada, César e Hamilton. Nossa Tem Senhora, outro coisa comentário linda, meu muito Deus, interessante obrigada. também, que eu quero mostrar para vocês. Sai das Trevas, eu não sei quem é, poesia sempre bom. Claire, de claríssima sabedoria. Ai, que bom. E por último, tem outros comentários, mas a beleza da libertação, quando você estava lendo um dos últimos poemas aí que apresentou para a gente, né? É uma pena, não consigo colocar todos os comentários positivos que a gente recebe da nossa audiência, mas esse aqui dá um exemplo do que foi, do que você representa para nós todos. Claire, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Estou emocionada. Por ter aceito o nosso convite, viu? E aguardamos ansioso a data de lançamento do seu novo livro. Esse vamos lançar, vocês vão... Os que eu tenho não sem são dúvida, autografados. sem dúvida. Se Deus quiser, em janeiro nós estaremos lançando. Eu ia lançar em dezembro, mas como eu já disse, por causa desse novo surto de pandemia, eu desisti. Joguei para janeiro. Se Deus quiser, em janeiro nós vamos lançar esse novo. Eu acho que esse livro está lindo. Se Deus quiser, todos vão gostar. Eu agradeço muito. Vocês dois me deram um incentivo na minha vida de continuar vivendo feliz. Porque continuar vivendo, todo mundo fica. Mas continuar vivendo feliz, a gente precisa ter estímulo, precisa reconhecer emoções. E vocês me emocionaram tanto, me deram um alento de vida na minha idade muito importante,
para eu continuar vivendo com muita alegria. Obrigada a vocês dois. E obrigada às pessoas. Depois desse programa, Cléia, depois desse programa, nós vamos ter cada um mais 10 anos, além da vida que a gente vai ter, vamos ter mais 10 anos de vida e mais 20 de poesia. Contentes, alegres, isso aí, com alegria. Grato, então, grato, muito Ivan, obrigado. Grato, César. Puxa, eu que agradeço. Muito obrigado a todos, então. E lembro ao nosso público que em dezembro nós vamos ter mais uma edição do Canal do Poetariado, só que será no dia 19 de dezembro, tendo em vista que lá na semana seguinte é Natal e Ano Novo. Então, não vamos falar o nome dele ainda. Não vamos falar o nome, só vamos anunciar que a data é antecipada por causa do final do ano, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos vocês. Cléia e Ivan, mais uma vez, muito obrigado por toparem essa parada. Fiquei muito feliz. Um forte abraço a todos.